Parque Rosário. Oito horas 37 minutos, já voltamos com o nosso Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda hoje em podcast em todas as plataformas de podcast de música, né? E também logo mais na Plena TV, reprise a partir das 17 horas. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. E você pode manter aí o seu cartão de vacinação em dia e cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje no programa, com Arnaldo Neto na bancada, Luísio Abreu Barbosa, estamos conversando com o prefeito Vladimir Garotinho. Já falamos sobre vários temas, inclusive transporte público e reajuste de servidor. Voltamos agora com o Arnaldo Neto, por gentileza, abrindo esse bloco aí e abordando essa crise na Câmara, Arnaldo. Vamos tentar resumir esse episódio, né, Nogueira? O Vladimir também acompanhou de perto, faz parte desse jogo. Vamos voltar ao ano passado, Vladimir, vamos falar um pouquinho sobre aquela questão do Código Tributário, onde você começou aquela votação com a maioria na casa e terminou sem essa maioria. O episódio do Vai ou Racha, que foi uma postagem que você fez às vésperas daquela votação e que aumentou o tom do debate, né? Inclusive há quem diga que o Vai ou Racha que não era só o Código Tributário, que a intenção era que fosse tanto o Código Tributário quanto as contas da Rosinha. Queria que você esclarecesse pra gente também se realmente o Vai ou Racha eram essas duas pautas. Enfim, passado o Código Tributário, nesse ano chega a eleição da mesa antecipada, uma decisão que Fábio Ribeiro disse aqui que foi uma decisão do grupo. Queria saber qual foi a sua participação nessa decisão do grupo e como você tem acompanhado todos esses embates entre a oposição e o governo, estando com a oposição hoje com maioria na casa. Olha, tudo que a gente está vivendo, né, na crise política, como vocês chamam na Câmara, ela é derivada de uma crise política anterior, né, que é uma crise política entre os, vamos dizer assim, líderes dos grupos políticos. E que eu repito aqui o que disse no primeiro bloco, que eu acho mais prudente e acho que é o melhor para a cidade que todos deem um passo atrás, porque nós temos uma chance extraordinária de recuperar o tempo perdido e avançar muito por conta do momento que o Estado vive, por conta do novo momento que a Prefeitura de Campos vive. Então a confusão política na Câmara, ela se deve muito por isso também, né? Quanto àquela questão do vai ou racha, a gente na vida amadurece. A gente na vida vai passando por certas situações que vão nos mostrando que muitas vezes o caminho pode ser diferente ou poderia ter sido diferente. Eu assumi a prefeitura, vocês vão lembrar, eu era muito mais ativo, inclusive, nas redes sociais, né? Eu acho que a gente, às vezes, no início, eu posso ter sido um pouco mais áspero, posso ter me comunicado de maneira errada, mas o que eu queria mostrar naquele momento ali é que era necessário o ajuste. Tinha que ajustar a prefeitura. Não adiantava eu ter ganhado a eleição prometendo para o povo que eu ia resolver os problemas e ajustar a cidade se a Câmara não colaborasse. E que todo mundo tinha que pagar um preço. O preço político de votar um código tributário que algumas entidades estavam reclamando, algumas pessoas reclamando, né? Mas tinha que ser votado, porque o custo disso ia chegar se não fosse aprovado. E naquele momento, o acordo com o Tribunal de Contas não havia sido feito e firmado ainda. Tanto que quando foi, eu retirei da Câmara de Vereadores a proposta de aumento do Código Tributário. Mas repito aqui hoje o que eu repeti para você, Luiz, em outra oportunidade, de que essa conta pode chegar um dia. Porque hoje a prefeitura está sobre um acordo de responsabilidade lá com o Tribunal de Contas, né, o termo de ajustamento de gestão,
em que a gente vai poder usar royalties de maneira escalonada até o final de 2024 para pagar servidor, depois não pode mais. Se a prefeitura não arrumar os seus tributos, não aumentar a sua base de contribuição, né, dos tributos municipais, ninguém quer pagar imposto, mas gente, todo mundo paga imposto desde sempre, né, tem que se pagar. Mas a carga tributária ela é muito elevada. Vamos encontrar maneiras de aumentar a base de arrecadação. Temos que encontrar. Então, se o ajuste era necessário para que a cidade hoje pudesse estar como está, ela está equilibrada, ela está com capacidade de investimento, repetindo aqui o que já foi dito, está com classificação A junto ao Tesouro Nacional, que dá a ela uma capacidade de novas linhas de crédito, uma capacidade de negociação maior junto aos seus credores, junto às instituições financeiras. Então, assim, era necessário. O vai ou racha naquele momento foi por isso, porque tinha que ser feita alguma coisa, né? Então a gente encaminhou 13 projetos para a Câmara naquele momento, foram 12 aprovados e um não foi aprovado, mas era necessário que fosse aprovado. Depois, como a gente conseguiu aprovar o termo de ajustamento de gestão, né, o famoso TAG, junto ao Tribunal de Contas, eu retirei de pauta, porque entendia que momentaneamente o problema estava solucionado. Momentaneamente. Ele pode voltar a ser problema no futuro, se a cidade não criar novas receitas, se a cidade não tiver novos investimentos importantes, ela pode voltar a ser problema no futuro bem próximo. Arnaldo lembrou o vai ou racha, né? E o fato é que rachou, a sua base rachou, né? Isso não é ser favorável a A, B ou C, é um fato. Sim. Tem uma frase também que marcou muito, e não foi... Arnaldo falou em 2 pontos. O pacote de projetos, que tem uma outra discussão, muitos vereadores reclamam, inclusive gente do seu governo reclama que não foi consultado, foi muito pouco tempo para poder analisar. Você e Fábio Ribeiro admitiram esse erro aqui, e já em outros programas. Mas teve um outro ponto que o Arnaldo colocou, que foi a questão das contas de Rosinha. Você estava na reunião, foi na casa do seu pai, ali na Lapa, famosa Casa da Lapa, com alguns vereadores do governo, e foi relativo. Se esperava que fosse para discutir o pacote de medidas. E não foi. Foi para discutir as contas de Rosinha. E teve uma frase que seu pai falou ali que ficou tão famosa quanto o seu vai ao racha, que é: o governo tem dentes e pode morder. E me lembro de vários outros vereadores aqui, e me lembro de Bruninho Viana, ainda no governo, falando aqui. Nogueira, você lembra? Ele não tinha rachado com o governo ainda. Ele falou: o governo tem dente, pode morder, é um fato. A Câmara tem dente, pode morder, é um fato. O eleitor tem dente, pode morder, outro fato. Não é mordida demais? Não está na hora de soprar um pouco? Olha, se você reparar os meus últimos atos, eu não tenho mordido ninguém. Eu estou tentando trabalhar, né? Eu não estou tentando morder ninguém. Não estou tentando morder vereador, não estou tentando morder eleitor, não estou tentando morder Câmara, não estou tentando morder ninguém. Repito aqui o que eu disse agora na resposta do Arnaldo. Eu sou muito jovem na política, né? Eu estou no meu 2º mandato, tive um mandato de deputado de 2 anos e virei prefeito, né? A gente pode ter se cedido em algum momento, né? Até por conta da necessidade, da pressa em ajustar a máquina pública, porque nós encontramos numa situação de previsão, por exemplo, de déficit orçamentário entre receita e despesa, do que tinha previsão de receita, que era 1.780 bi, para uma despesa já prevista de 2 bi. Eu já tinha um déficit previsto de mais de quase 250 milhões. Então, assim, eu tinha pressa de fazer as coisas. Por isso que eu mandei o pacote de leis para a Câmara muito cedo. Foi ali em maio, porque eu tinha pressa de fazer as coisas acontecer. Então, da minha parte, eu não estou aqui para poder morder ninguém, não estou aqui para poder criar confusão. Para ressaltar, a frase foi do seu pai, não foi sua. Não, mas olha só, eu acho que talvez tenha sido interpretada, né, fora do contexto. E até porque eu e meu pai temos temperamentos bastante distintos, né? Sempre disse isso, você sabe disso, né? Os nossos temperamentos não são semelhantes, são distintos. Meu pai é um cara que tem uma trajetória
brilhante, é um cara que é vitorioso, que foi prefeito 2 vezes, foi deputado estadual, federal, secretário de Estado, candidato a presidente da República, tem uma capacidade de articulação a nível nacional que ninguém discorda disso. Eu, por exemplo, vi em Brasília, né, ele andando nos corredores em Brasília, ele é reconhecidamente um político de envergadura, de estatura, mas nós temos temperamentos distintos. Em relação ao Bruno Viana, por exemplo, que você citou, o meu rompimento, se eu posso dizer assim, não é rompimento pessoal, não existe rompimento pessoal, né, mas a nossa divergência maior, ela não se deu por conta disso, né? Eu, e todo mundo sabe, o Gil Viana era um grande amigo que até quando estivemos em lados diferentes na política, a gente sempre se respeitou muito. E o Gil tinha um acordo comigo que ele já tinha informado ao grupo dele que caminharia comigo, me apoiando na eleição. Ele veio a falecer antes da eleição e eu posso, se assim dizer, que eu abracei o Bruno Viana. E aqui posso confidenciar a vocês, porque disse em reunião, eu votei no Bruno Viana, em respeito à memória do pai dele. Disse isso numa reunião dele, inclusive, né? Em respeito à memória do seu pai, em respeito à amizade pelo seu pai. Eu abracei a candidatura do Bruno Viana, eu ajudei o Bruno Viana a se tornar vereador hoje. Votei nele, inclusive, né? Disse isso a ele em outras oportunidades, porque naquele momento eu realmente abracei ele, né? Porque eu sentia que ele era um garoto jovem, acho que ele se elegeu com 22 anos, né? Não tinha a figura do pai ali, eu tinha um compromisso com o pai dele de ajudar na eleição do filho, e eu fiz isso, né? Ajudei bastante. E a nossa diferença, a nossa discordância foi porque no momento que eu precisei dele, né? Depois de tê-lo ajudado, de tê-lo abraçado, de ter votado nele, inclusive, no momento que eu precisei dele, ele refutou em ficar ao meu lado, né, que foi naquele momento do embate na Câmara. Foi essa a minha discordância com ele. Eu até gosto do Bruno Viana, que não é uma questão pessoal, né? Eu estou te relatando o fato de qual foi o meu motivo, né? Reconheço, e já disse a ele, inclusive, e a esposa dele, a Bruna, que pode ter havido excesso dos dois lados, meu e dele, mas que eu gosto dele, né? Disse isso a ele e a esposa dele. Não tenho nada contra a figura do Bruno, mas acho que por todo o histórico, né, que eu tive com ele pós o falecimento do pai dele, do Gil Viana, eu gostaria e esperava que no momento que eu precisasse dele como vereador ali numa disputa interna, ele ficasse do meu lado, e ele não ficou, né? Então é uma questão que ele tem que raciocinar, pensar, refletir, como também pode ter havido excesso do meu lado. Não tem... Se você me permite, eu não queria personalizar Bruno Viana, até porque Fred... Não, mas foi o nome que você deu, né? É o nome que eu dei, mas Fred Machado também esteve aqui e falou a mesma coisa. Assim, isso Mas Fred não estava na casa do meu pai, não. Não, mas em relação à frase... Mas ele nem estava lá. Não, mas a frase foi... Sim. Todo mundo ficou sabendo. Então, várias pessoas falaram, Twin falou sobre a frase, né? Enfim. Eu vou ficar, porque eu e o Arnaldo, por exemplo, cobrimos isso, a Aldir também cobre. E logicamente que a gente tem opiniões, às vezes, divergentes. Para mim, Aloysio, essa é a minha opinião, como jornalista, como cidadão. Eu acho que vocês perderam a Câmara quando vocês perdem esses 3. Já falei isso com você, né? Falei com pessoas do governo, várias outras pessoas do governo, em conversas informais. Quando vocês perdem Bruno Viana, Rafael Twin e Fred Machado, vocês perderam, porque são 3 moderados, nenhum dos 3 é radicais. Poderiam estar para um lado, poderiam estar para o outro. E perderam os 3. E, sobretudo em relação a Bruno, perdeu algumas vagas, Fred não tinha quase nada, mas Twin foi muito faca nos dentes. Me desculpa, minha opinião, vou externar ela. Foi tão faca nos dentes que um programa que é um programa... Quem vai aqui falar contra para esporte? E as pessoas que estavam lá, que estavam já há anos com expertise daquilo, porque eram ligadas a ele, foram retiradas. Quando você vai muito faca nos dentes, é um erro que seu pai tem e que você
Acho que a gente tem que reproduzir, meu pai tinha erros também, a gente tem que reproduzir as virtudes dos nossos pais, não os erros. Queimar navio, queimar ponte. Eu acho que ali pontes foram queimadas de maneira desnecessária. E foi falando em depuração da base, não por você, mas de pessoas do seu grupo. Eu acho, na minha opinião, acho que aquilo foi um erro. Então, Luiz, repetindo aqui o que eu disse, a gente amadurece, né? a gente evolui. Eu, no início do mandato, eu estava começando o mandato de prefeito, uma responsabilidade muito grande, estava muito ansioso com os ajustes que precisavam ser feitos na máquina, e houve sim, não vou negar isso nunca, erros cometidos dos dois lados, né? de ambos os lados, tanto meu, né, quanto dos vereadores, quanto do grupo político. Houveram excessos de ambos os lados. Por isso eu sempre digo, e vou repetir aqui mais uma vez durante o seu programa, que eu acho que devemos todos dar um passo atrás, porque essa guerra política atrapalha a cidade, essa guerra política atrapalha o desenvolvimento da cidade, atrapalha a oportunidade que a cidade tem de poder recuperar o tempo perdido, né? Eu repito sempre essa frase porque tivemos aí 4 anos de estagnação, e aí é importante falar também sobre isso rapidamente aqui, que os 4 anos de estagnação sob a gestão do ex-prefeito Rafael, eu não gosto de ficar falando de passado, mas a política ela é feita também de comparação. Tem alguns vereadores que se incomodam muito, né, quando a gente fala do ex-prefeito Rafael, mas gente, política é feita de comparação, né? Mas eu disse, por exemplo, eu não sei se você vai falar sobre esse assunto aqui, mas eu vou falar agora rapidamente sobre a questão do Parque Saraiva, né? Eu fiz um vídeo na noite anterior à inauguração, junto do vereador Cassiano, que é morador do bairro, a família dele toda mora lá, convidando a população para ir à inauguração, né? E na minha fala, de maneira muito en passant, eu digo, olha, essa obra aqui foi iniciada pela ex-prefeita Rosinha, pela minha mãe, ficou parada durante o governo do ex-prefeito, sem citar nome, eu nem citei nome, e agora, através de um convênio da prefeitura com o governo do estado, e é um convênio, ninguém adianta dizer que não é, porque, vamos dizer assim, paternidade não se discute. Tem um convênio assinado, a minha assinatura está lá. O projeto foi a prefeitura que entregou e assinou um convênio para retomar aquela obra. Paternidade não se discute, a assinatura está lá. É minha, do prefeito Vladimir, com o secretário de Estado, Uruan Sintra. Está lá, assinado, desde agosto do ano passado. E eu simplesmente disse que a obra não deu continuidade, foi abandonada pela gestão anterior e que agora a gente estava retomando. Aquilo tomou uma proporção, sem citar nome. O ex-prefeito Rafael gravou um vídeo ofensivo, falando um monte de bobagem que eu nem quis responder, porque eu acho que o tipo de crítica que ele fez foi tão pessoal e não foi política, e eu não havia feito isso. Eu havia feito a constatação de um fato. Porque quando as pessoas falam, inclusive a Folha da Manhã disse aqui um período, eu queria te passar esse dado, caso você não tenha, que a obra foi interrompida pela Rosinha. Não foi. A última medição dela é de julho de 2017. A obra foi interrompida por Rafael. Tem lá, na Secretaria de Obra, está dentro do processo. Quem interrompeu a obra foi Rafael. A última medição da obra é julho de 2017. A obra foi interrompida por ele. Mas ele não tinha dinheiro. Corresse atrás do governo estadual, do governo federal, arrumasse financiamento. É o papel do prefeito, é o dever do prefeito. Correr atrás. É para isso que serve o prefeito. Ele não tem dinheiro, ele tem que gerir. Corre atrás. Eu assinei diversos convênios com o governo do estado que estão todos em licitação. Eu assinei recursos com o governo federal que estão todos chegando. Porque era a maneira que eu tinha no ano passado de fazer investimento na cidade. Hoje Campos já tem capacidade de fazer investimentos próprios. Hoje tem. Mas ano passado não tinha. A gente não tinha essa perspectiva. O nosso papel é correr atrás. Então dizer... agora parece que existe uma tentativa, né? Até porque os grupos políticos estão juntos. Repetindo aqui, não é uma forçação de barra, é uma constatação. Inclusive tem foto que mostra isso. Rafael, os Bacelar e Caio Viana estão juntos, né? Numa espécie de tentativa de
de fazer o meu governo não andar, de fazer o meu governo não dar certo, existe uma tentativa de dizer assim, Rafael é vítima, ele não teve como fazer porque ele não tinha dinheiro. Não, Rafael não é vítima, Rafael é incompetente. Estou falando mal da pessoa dele, mas como gestor, ele é incompetente. Porque ele não conseguiu gerir, ele não correu atrás de dinheiro para conseguir terminar as obras que precisavam terminar. Quando você não tem dinheiro, você corre atrás. Ele não correu atrás, simples, ponto. Vou até falar aqui, o programa está com muita audiência, e Rafael foi citado aqui nominalmente, chamado de incompetente. Fica aberto o microfone desde já, franqueado, isso aqui, programa democrático, para que Rafael se manifeste. Inclusive foi convidado várias vezes para fazer aqui entrevista no Folha no Ar, depois saiu do governo e preferiu declinar. Então, se quiser falar, rapaz, essa declaração de Vladimir está aí, como se o contrário, não, claro, o contrário ocorresse. Nenhum. Só diga você que eu estou falando do gestor Rafael, não estou falando da pessoa. Ele, quando fez o vídeo para falar do Pax Saraiva, ele atacou a pessoa Vladimir. Não foi aqui na Folha, obviamente, foi na rede social dele. A gente tem matérias que as obras do Parque Saraiva foram interrompidas em outubro de 2016. Eu vou lhe entregar hoje ainda, se quiser, manda pro seu WhatsApp, as medições oficiais da Prefeitura. Sérgio Se não me engano, está aqui Genilson, acho que foi até Genilson que fez as fotos, não foi? Parque Saraiva. Manda para ele, por favor, não precisa mandar para mim, não. Foi outubro de 2016? A obra... Você que fez a parada, não foi? A obra está ali. As últimas medições da empresa responsável à época, que se eu não estiver enganado era a construtora Avenida, né? Que agora não é mais, agora é um consórcio de empresas que está lá, porque foi licitado de novo pelo Estado. As últimas medições delas são de 2017. Quem paralisou a obra não foi Rosinha, não. Até porque a obra começou com ela, a obra não é de uma pessoa. É importante que quem está nos ouvindo entenda isso. A obra não é de uma pessoa. A obra é do governo. A obra é do governo. Quem está à frente do governo tem que dar cabo da obra. Tem que dar conta de terminar ela. E desculpa, ele não terminou nenhuma. Ah, mas não tinha dinheiro. Corre atrás. Vai para Brasília, arruma dinheiro. Vai para o governo estadual, pede convênio, pede dinheiro. É o papel dele. Então, assim, diferente dele que me atacou na pessoa física com palavras de baixíssimo calão, esquecendo que eu sou pai, que eu sou marido, que eu tenho família, ele me atacou na pessoa física de maneira ridícula, né? Eu nem respondi porque achei que não devia responder, porque não é isso que eu quero, sabe, Luiz, para minha cidade e para o meu futuro. Eu não quero atacar as pessoas na pessoa física. Não é isso que a gente está discutindo. Nós temos que atacar os problemas. Agora, enquanto gestor, eu posso falar. Na minha opinião, estando hoje dentro da prefeitura e tendo conseguido fazer o que eu fiz em 1 ano e meio, e ele não fez em 4, eu acho ele incompetente. Tanto que o povo deu a resposta na urna, e ele chegou quase que, acho que em 4, quase que em 5º lugar. O povo já deu a resposta para ele. E agora ele se junta aos outros atores políticos da cidade para fazer o meu governo não andar, para fazer o meu governo não dar certo. Desculpa, é bom que a população entenda e saiba disso. Eu só estou aqui para trabalhar e olhar para frente. Não tem faca nos dentes, não tem tentativa de politizar o assunto. Eu quero trabalhar, eu quero colocar a cidade. Deixa a disputa eleitoral para o momento da eleição e cada um vai escolher o seu candidato. Não tem faca nos dentes. Não, mas não tem faca nos dentes. Como diria Nunes, esse trabalho de Flamengo são uma faca de 2 legumes. Mas não tem faca nos dentes. Eu só quero olhar para frente e trabalhar, só isso. Não, eu só pontuei, Rafael, porque qualquer pessoa que vem aqui no programa e tecer um comentário como você teceu, Rafael, se fosse ele ou você, o espaço está franqueado. Isso é o espaço democrático do programa. Alguém foi criticado, essa pessoa tem direito a falar. Por isso que eu não quero ficar em Rafael. Agora, vamos para o Parque Saraiva. O Parque Saraiva está falando que a obra não parou com Rosinha, me mandou material aqui, vamos averiguar. Embora eu tenha certeza, porque eu me lembro da matéria, está aqui o fotógrafo que fez a matéria, do lado aqui, houve paralisação das obras, mas vamos ver. Está aí, as medições estão aí. Tá, vamos ver. A medição não é continuar a obra, né? Mas enfim. Claro que a obra continuou, tanto continuou que houve novas medições da obra. Durante o governo Rafael, houve medições da obra. E ele interrompeu. De fato, a obra foi parada. Parou, vamos lá. Claro. Parque Saraiva. Que houve ali, né? Foi um negócio que se esperava que você e Rodrigo são aliados do mesmo governador, né?
se esperava um tom, né? Você gravou o vídeo, esse vídeo realmente, eu Aloysio, minha opinião pessoal, não vi nada demais no vídeo. Não teve mesmo. Mas gerou muita reação. Também tem aquele negócio só que tem bastidor, sabe? Você chegou lá, a claque sua estava toda colada no palanque. Quando o Rodrigo chegou para botar a claque dele, é tipo um jogo de futebol. Não dava mais para ficar perto do palanque, porque a sua já tinha tomado conta. Aí beleza, acordou mais cedo, chegou lá, é o jogo. É o jogo jogado. O discurso de Rodrigo realmente foi um discurso bacelar, né? É o tom deles. Né? E o discurso de Cláudio Castro, que fala só para quem não sabe, os deputados, você, Rodrigo e Cláudio Castro. Já começou errado aí. Rodrigo também é deputado. Quem fala por último, antes do governador, é a autoridade da cidade, que é o prefeito. Mas, enfim, essa foi a ordem. E Cláudio Castro tem um momento que ele elogia você e o Rodrigo desce esbravejando não gostou do elogio a você e desce do palanque. Né? Na fala de Rodrigo, as confusões espocam. São quatro confusões. Brigas. Espocam. Que demandam a ação da polícia. Da polícia ali com camisa branca do Segurança Presente. Que é um bom programa estadual, aliás. Aí eu faço contraste. No momento seguinte, há um almoço realizado na Estância Jacinto, que o Rodrigo organiza. Vários dos ex-prefeitos de Campos estão lá, pós Zé Barbosa, ali dos anos 90 em diante. A exceção de todos os prefeitos, que não estavam ali campista, não estavam ali Roberto Henriques e todos os garotinhos. Quais sejam, seu pai, sua mãe e você. E foi um tom bem mais ameno, onde a mensagem foi muito clara. Campos está em paz desde que sejam os garotinhos. A mensagem foi muito clara. Foi feito para isso. E passou essa mensagem. O problema é que você é prefeito. Né? Como é que você, assim, tenta se tirar um pouco o indivíduo disso? Como é que você analisa o contraste entre uma coisa e outra, entre o Parque Saraiva e o almoço? Olha, as cenas do Parque Saraiva são lamentáveis por qualquer ponto de ótica, né? Qualquer ponto de visão, elas são lamentáveis. Quem saiu dali achando que ganhou alguma coisa com aquilo, né, certamente está vivendo em outra órbita. Que ali ninguém ganhou nada com as cenas lamentáveis, a não ser a população do bairro, que vai ganhar com as obras que já iniciaram, já estão em andamento. Eu, inclusive, vou te relatar exatamente como ocorreu. Eu fui ao local do pouso do helicóptero do governador buscá-lo. Rodrigo desceu na aeronave com ele, juntamente com o prefeito de Caxias, Washington Reis, o deputado Rosenberg Reis, e chegou depois um outro helicóptero com outras autoridades. Eu fui até o local de pouso, que foi na Estância Jacinto, portanto eu já sabia do almoço que teria lá. Assim que desceram, cumprimentei todos eles, inclusive Rodrigo, cumprimentei Rodrigo, fomos para o evento. A princípio era para ser um evento festivo, né? Era para ser um evento de comemoração, de gratidão pela retomada de uma obra tão importante para uma população que está há muito tempo ali esperando por aquela obra. E aí, Luiz, ficam as questões menores tentando sobrepor as maiores, e aí que deu a confusão. Não existiu cerimonial do governo do estado ali, né? O evento foi conduzido por um cabo eleitoral nomeado por Rodrigo Bacelar. Era quem estava com o microfone na mão, né? Que inverteu ordem de fala, falou o que não devia, usando o microfone na mão, como se fosse o cerimonialista do evento. Quem foi? Um garoto aí, você deve conhecer da política, chamado Evanderson, né? Ele é que estava com o microfone na mão. Não estou falando mal dele aqui, estou dizendo do fato. Quem estava com o microfone na mão era ele, não era o cerimonialista, não era ninguém do cerimonial do Estado. Era um cabo eleitoral de Rodrigo, nomeado com o microfone na mão. Eu convoquei, obviamente, as pessoas para irem lá. Eu fiz o vídeo, inclusive, na véspera, convocando as pessoas para irem. Ele também convocou as pessoas dele. O meu discurso ali
Mas os seus chegaram mais cedo que os dele. Não, mas aí é questão de logística de cada um, assim. Eu nem sei, porque nem participei, eu só convidei as pessoas para irem, né? O meu discurso ali foi um discurso de gratidão ao governador, às parcerias, e foi uma coisa tão absurda, e aí eu vou te confidenciar uma outra coisa, que na hora do meu discurso, o operador de som abaixou o som, para as pessoas não ouvirem o meu discurso. O operador de som abaixou o som para as pessoas não ouvirem o meu discurso. Foi na hora que começou a dar confusão em cima do palanque. Porque o pessoal que estava me acompanhando foi reclamar com o operador de som, começou aquela confusão em cima do palanque. Mas aí tem um fato anterior a isso, né? Quando a gente já estava no palanque, quando as falas iniciaram dos outros deputados, o Rodrigo estava lá no canto esquerdo do palanque, todo mundo no meio. Eu fui a Rodrigo, agarrei no braço dele e falei, vem pra cá pro meio, vamos ficar todo mundo junto para evitar confusão lá embaixo. É o palanque que dá o tom. Ele, não, me deixa aqui que daqui eu tô controlando as coisas. Foi a palavra dele. Que daqui eu tô controlando as coisas. Não sei o que ele estava controlando ali, mas ele disse que estava no canto controlando as coisas. E não quis vir pro meio do palanque junto com todas as outras autoridades que estavam ali. Aí eu fui discursar, o operador de som abaixa o som. Foi quando dá ali um princípio de confusão em cima do palanque, as pessoas mandando aumentar o som. Eu fiz um discurso de gratidão, eu fiz um discurso da importância da obra. E sempre, ninguém vai poder dizer o contrário disso. Relato a minha gratidão ao governador Cláudio Castro pelo início do meu governo, muito difícil. Ele me ajudou aqui no momento decisivo, principalmente com os servidores públicos, para ajudar no pagamento de folha. Mas aí, repito, é papel do prefeito correr atrás. Eu corri atrás e por isso ele me ajudou. Se eu não corresse atrás, ele não ia mandar o dinheiro. Ele mandou porque eu fui lá, eu corri atrás, eu bati na porta. A gente pensou junto uma solução, encontramos uma solução, ele foi, mandou o recurso. Então ninguém vai poder dizer o contrário disso. E desde o ano passado, sabe, Luiz? Desde o primeiro ano de mandato, quando não tínhamos perspectiva de ter dinheiro, os convênios foram assinados entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado. Os projetos são da Prefeitura, a assinatura dos projetos é do prefeito da cidade. Acaba o meu discurso, passo a palavra para Rodrigo, né? E Rodrigo entra num tom agressivo, né? Como você bem disse, não sei se é o perfil dos Bacelar, mas ao meu modo de ver, ele estragou o evento festivo do governador, porque o evento ali não era meu e nem de Rodrigo. O evento não era nosso, o evento era do governo do estado, era do governador. Com o tom agressivo que ele acabou usando no discurso, deu briga, deu confusão, teve que polícia presente entrar no meio para poder separar. Eu só lamento o que tenha ocorrido e digo mais uma vez, a gente precisa dar um passo atrás todo mundo e parar com isso, porque a cidade está perdendo, sabe por quê? Outras licitações do estado estão ocorrendo. A da Vila dos Pescadores, por exemplo, no Farol de Santo Tomé, outro projeto da prefeitura, outro convênio assinado entre a prefeitura e o estado, já está licitada, vai dar ordem de serviço agora. Vai começar essa obra tão importante. Vai ter outra guerra em cima do palanque? Quem é que ganha com isso? Ninguém ganha com isso. A cidade está em paz para eles, né? A cidade está em paz desde que não com os garotinhos. Desculpa, eu fui prefeito eleito pelo povo, o povo me elegeu e eu quero paz, eu quero governar, eu quero olhar para frente. Vamos parar com isso, entendeu? Isso tem que acabar, tem que distensionar. E aí, quem tem que dar esse tom são as lideranças. Então fica aqui o meu pedido, né? Mais uma vez, até porque eu e Rodrigo tentamos durante um período essa aproximação que nunca aconteceu de fato, né? Nunca aconteceu de fato, nunca conseguimos ela de fato. O clima azedou depois de uma postagem forte que eu fiz ligando ele a Rafael só apenas para mostrar ao povo que aquilo que eu falei durante a eleição era verdade, que os dois sempre estiveram juntos, né? E acabei ali usando uma expressão muito forte, né? Mas foi na política, mas foi uma expressão forte, reconheço. Nossa, e digo... Desculpa, mas errou. Não, errei, foi uma expressão forte, né? Mas reconheço aqui, como disse, que lá atrás, no início, como era uma coisa tudo muito nova, eu estava começando, e eu quis só mostrar pro povo, olha, aquilo que eu disse na eleição que eles negavam,
tá aqui a comprovação de que é verdade. E eu acabei usando uma expressão muito forte, mas na política. Forte, repito, poderia não ter feito, mas na política. E ele ataca pessoalmente a minha esposa. Foi ali que o troço azedou de vez. Minha esposa não tem nada com isso. Família da gente não tem nada, não tem nada com isso. Então assim, mas mesmo assim, né? Eu achei que foi uma atitude desrespeitosa, machista, e houve ali um princípio de incêndio, vamos dizer assim, inclusive na minha relação com o governador, porque eu achava que o governador deveria ter intervido, mas depois as coisas se equilibraram, se equalizaram, mas dali para frente eu e o Rodrigo acabamos rompendo relação, que existia, sempre existiu, eu sempre falei com o Rodrigo, a gente sempre mandava mensagem pro outro, ligava um pro outro, tentava conversar, sempre existiu essa relação, e dali para frente houve esse rompimento, né? Mas fica aqui mais uma vez o meu pedido. As lideranças políticas da cidade precisam entender que o momento não é de guerra, não é de luta, não é de disputa fora da bola. Deixa isso para eleição de prefeito daqui a 2 anos e meio. Quem quiser disputar a eleição de prefeito daqui a 2 anos e meio, dispute. Mas hoje, eu sou o prefeito eleito por 122 mil pessoas. Então como é que vai estar em paz sem Vladimir prefeito? É praticamente impossível isso acontecer. Esse clima de guerra, isso não faz bem para ninguém. Não tem como ninguém sair vitorioso disso. Não tem como ninguém sair vitorioso disso. Então, outros convênios que foram assinados pelo prefeito Vladimir com o governo do estado, e aí, repetindo o que eu falei, paternidade não se discute. A assinatura está lá. Está assinado. Parque Saraiva, Vila dos Pescadores, HGG, Parque Rio Branco, Parque Novo Mundo, Parque Santa Clara, Vila Manhães, Vila Menezes. São diversas obras de infraestrutura gigantescas que o convênio foi assinado pelo prefeito. Aí agora fica, por causa de disputa política, querendo tirar da conta do prefeito, que assinou o convênio, que fez o pedido, que fez o projeto, por causa de disputa política. Mas está lá, paternidade não se discute, Luiz. Está assinado. Então, assim, fazendo mais uma vez o apelo, isso tem que cessar. Pelo bem da cidade, pelo bem do futuro da cidade, isso tem que cessar. Se continuar essa história de que vai unir todo mundo, como está unido, Rafael, Caio, Rodrigo, Bacelar, contra Vladimir, para não deixar o governo de Vladimir andar. Ué, vai ser ruim para a cidade, não é ruim só para mim, né? É ruim para a cidade. Repetindo o que eu sempre disse durante a eleição, a minha condição de deputado federal era muito mais confortável para mim. Eu poderia estar disputando a minha reeleição de deputado agora e acho que venceria, porque eu estava fazendo um bom mandato, me articulando na região inteira, projetos importantes que eu estava colocando em prática, como por exemplo o do semiárido. Eu vim para ser prefeito porque eu entendia que não tinha nome na disputa que conseguisse fazer com que a cidade saísse da situação que se encontrava. Foi só por isso. Ah, Vladimir, você vai perder com essa briga. Gente, desculpa, perder e ganhar não é Vladimir, não é Rodrigo, não é ninguém que vai perder e ganhar. Quem vai perder é a cidade. Então tem que ter esse entendimento e deixar a disputa política para a hora da eleição. Mas como servidor, essa briga com o Bacelar dá para fazer um programa inteiro. Arnaldo tá doido para fazer pergunta aqui, mas eu não posso. Você me deu algumas deixas aí, desculpa, Arnaldo. Vou passar a bola para você. Eu não posso deixar de perguntar. A primeira todo processo de impeachment, temos aí o de Dilma que está hoje discutido, é muito doloroso, ele deixa cicatrizes muito fortes, né? Mas se fala em relação, só para não perder essa analogia, Marcão teve aqui na sexta-feira, Marcão Gomes, que hoje está no PL do governador Cláudio Castro, é colega, inclusive, de legenda de Rodrigo. Embora tenha se estranhado lá atrás também, durante o governo Rafael. Reconhece o valor de Rodrigo, que tem que se reconhecer mesmo a atuação que ele está tendo, né? Mas ele falou aqui, inclusive como integrante do governo Rafael, que realmente naquele momento onde ele entrou em embate com o Rodrigo, que essa relação Rodrigo-Rafael existia, e ele Marcão reconhece, ele defendeu isso que existia desde lá do governo Rafael.
Então esse é um ponto. É Marcão, que não é um aliado seu, né? Ele falou aqui. Também falamos aqui da possibilidade de seu impeachment, porque acho que ninguém deseja isso, né? Mas deixa eu completar a pergunta. É falado, Arnaldo cobre Câmara regularmente, setorista como Aldir, sabem disso, isso é falado abertamente, né? Não em tribuna, mas é falado ali nos bastidores. E perguntei se a Marcão, que foi presidente da Câmara, conhece muito bem o Legislativo, ele falou, tem que ter, primeiro, tem que ter 2 terços. Então você tem que ter no mínimo, hoje tem uma minoria, você tem que ter 1 terço, para não passar. E segundo, tem que ter um fato gerador, que é o que se discute idioma. A pedalada fiscal ou não crime de responsabilidade? Essa discussão, né? Esquece de discutir, por exemplo, o Collor. O Fiat Elba era ou não fato gerador? O Supremo entendeu que não foi. Enfim. E aí eu queria falar outra coisa que nunca falei aqui, mas eu sei que é fato, já confirmei isso até com você. Você chegou, em determinado momento, a propor, ainda no prazo para concorrer à eleição, que você falou agora poderia estar concorrendo, ainda no prazo de desincompatibilização, você chegou a propor a sua renúncia ao seu vice, Frederico, para você vir a deputado. Eu queria que você falasse dessa coisa se te preocupa essa possibilidade do impeachment, né? E com a Câmara, se confirmar a oposição dominante da Câmara, com Marquinhos Bacelar, que foi eleito, depois foi anulado, presidente, e sobre esse episódio que você chegou a pensar em renunciar para concorrer de novo à federal. Aloysio, é bom que esse programa está sendo transmitido pela internet, né, e também tem gravação, então que o que eu diga aqui hoje fique registrado, né, bastante registrado, para todos que nos escutam e que depois possa ser propagado. Processo de impeachment, eu sou, por, vamos dizer assim, convicção, contrário a ele. Tá? Como fui contrário, por exemplo, quando fizeram o impeachment de Dilma. Né? Eu acho que quem coloca e quem tira é o povo, na urna, votando. Né? Se a Câmara instalar processo de impeachment contra mim, né, como o Marcão falou, tem que ter um fato gerador, eu acho que a cidade de Campos vai passar por uma experiência que vai ficar marcada na história dessa cidade, que uma briga política, porque a briga ela só é política, né, estão querendo criar um processo de impeachment por conta de uma briga política. Eles vão inventar um argumento, vão querer abrir uma CPI para tentar, obviamente, cavar um argumento qualquer, mas isso é muito ruim, como foi ruim para a história do Brasil, ruim para Campos, né? É uma mácula que vai ficar para a cidade eternamente. Tem algumas pessoas que não se importam com a história, né? Mas a história ela tem um valor imensurável, né? Eu acho que vai ser uma mácula para a cidade terrível. Eu não consigo conceber que por briga política, onde as pessoas podem dialogar e chegar a entendimentos e consenso dentro do possível, precise se chegar a uma possível instauração de processo de impeachment, né? Mas também já ouvi essa fofoca, né? Esse assunto correndo. E desculpa, só complementar. Lá na Coagro, você chegou a falar isso com o Cláudio Castro. Não, eu já ouvi essa... Não, você falou isso com o Cláudio Castro. Não lembro se falei isso. Falou, e ele falou que ele te garantia. Não, enfim. Esse diálogo houve. Não, eu disse a ele que eu estava ouvindo uma história, né? E ele falou, não, você pode ficar tranquilo e tal, mas assim, não cheguei... Ele falou, eu te garanto, não falou? Não, eu não cheguei a aprofundar a conversa com ele. Eu só disse a ele, falei, governador, a situação aqui em Campos, politicamente, está saindo do limite do razoável, né? E como o senhor é a liderança maior, acho que o senhor precisa intervir, só para que os seus dois aliados possam conviver, só isso, mais nada. Mas acho que isso é muito prematuro de se dizer, mas é muito preocupante. E aí não é pelo Vladimir, não, tá? Se fosse qualquer outro prefeito,
nessa mesma situação, eu diria que o caminho não é esse, né? E é bom que o povo esteja ouvindo isso, que um prefeito que foi eleito democraticamente por 122 mil votos, que tem feito um governo relativamente bom, mediano para bom, com problemas como todo tem, que tem dado a sua contribuição para melhorar a vida do povo campista, que abriu mão da do seu mandato, né, de deputado federal para vir para cá para um esforço pessoal para resgatar a cidade, possa estar se aventando a possibilidade de um processo de impeachment por problema político. Ponto. Ou seja, não me dou bem com o prefeito, vamos tirar ele. Né? Olha que situação pequena que nós estamos chegando. Vamos tentar criar fato, criar argumento para tentar embasar, se for o caso, mas eu acho que é uma questão muito pequena, né, para que isso aconteça. Sobre a sua outra pergunta, né, de candidatura a deputado, a gente está no meio político, a gente faz conjectura o tempo todo, tanto que a prefeita Carla Machado fez a mesma coisa, né? A gente faz conjectura. Passou pela minha cabeça? Passou pela minha cabeça. Falei, poxa, eu vim para Campos com o dever cívico, né, de ser candidato, de resgatar a cidade, de equilibrar a cidade. Hoje a cidade está equilibrada, né? Ela tem aí condição de ter os seus rumos de desenvolvimento, investimentos, enfim. Mas foi uma coisa que foi assim, pensada, uma conjectura, mas que foi só um pensamento e ficou por isso mesmo. Desculpa, Vladimir, eu vou voltar à eleição da mesa da Câmara, né? O programa... Desculpa, mais uma vez. O programa é dinâmico, mas eu preciso voltar à eleição da mesa para falar sobre o seguinte. Eu perguntei, mas na hora, como eu fiz várias perguntas relacionadas ao tema, passou. Você teve participação direta na decisão do grupo de antecipar a eleição? E aí, com o resultado anulado, mas para quem acompanha a Câmara, dificilmente vai haver uma reversão ali daquele resultado. A oposição deve ganhar a mesa para o próximo biênio. E já nesse biênio, já nesse ano, enviou na última terça-feira, uma emenda que lhe dá 5% só de remanejamento no orçamento do próximo ano. Como vai ser o diálogo executivo-legislativo com a Câmara de maioria de oposição e já com a possibilidade real, já está lá a emenda à LDO, de 5% de remanejamento no próximo ano? Dialogando. É assim que se faz política. Dialoga, conversa, acha caminho, encontra caminho dentro da democracia, né? Dentro do limite do possível. 5% de taxa de remanejamento é muito pouco. Nenhum prefeito na história de Campos teve tão pouco. Eu, inclusive, sendo oposição a Rafael, Fred Machado era o presidente da Câmara, eu orientei a bancada de oposição naquela época, que eram os vereadores ligados a mim, eram 5 vereadores, que não fizessem esse jogo sujo. Que esse é um jogo sujo. Na época, um grupo se considerando independente queria dar a Rafael 10% apenas de remanejamento, que era muito pouco. É muito pouco. Né? E eu falei, olha, não façam... Eu falei para os meus vereadores, na época eram 5 vereadores, não façam isso. Isso beira parecer que quer fazer chantagem. É muito pouco. Então, assim... Mas tudo dentro do limite, do diálogo. Você costurou isso com o Fred Machado. Via Álvaro. Quando o Fred era presidente da Câmara, eu que procurei, eu não fui procurado por Fred. Você furou o G8. Eu chamei os vereadores da oposição, falei, gente, vamos ser racionais. Isso aí também já é desculpa, é um absurdo. Vamos pelo menos dar 20%. O governo queria 30%. O G8 lá na época, se dizia independente, queria 10. Fred Machado revelou-se nesse programa aqui. O G8 queria defender. Gente, não vamos fazer isso, porque isso é até... O governante precisa remanejar o seu orçamento, porque as coisas mudam. Por exemplo, eu não estou tendo que dar um subsídio de óleo diesel agora. Eu tenho que remanejar o orçamento de algum lugar para lá, porque isso não estava previsto. Então, assim, é necessário que o governo possa remanejar uma parte do seu orçamento. Mas a gente vai dialogar, a gente vai discutir, é assim que funciona a política. A política tem que encontrar caminhos. Aí, falando um pouquinho sobre a pergunta anterior, impeachment não é caminho para ninguém, para nada, nunca, numa democracia, nunca.
A política tem que encontrar caminhos. A pessoa precisa dar um passo atrás e dialogar. Mas se esse for o desejo da oposição, que tem que se ver livre dos garotinhos, né? Como o Aloysio falou, que a cidade estaria em paz sem os garotinhos. Não, eu não fui Não, a oposição, minha, não. O que foi dito lá. Não, a mensagem. A mensagem que foi essa. dita lá. E eles quiserem o meu impeachment. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem clara, Aloysio. Eu tenho 37 anos de vida, né? Não é ser prefeito mais 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos que vai mudar o que eu sou ou vai mudar a minha vida. Eu posso recomeçar em qualquer profissão, sou um cara novo, sou trabalhador, vou correr atrás, vou viver a minha vida e vou cuidar da minha família. Então assim, eu não tenho preocupação nenhuma com, vamos acabar, vamos... Gente, deixa eu repetir aqui o que eu disse. Eu estava como deputado federal, eu vim para cá para tentar ajudar a minha cidade e acho que estou contribuindo muito com ela, né? Acho que o caminho do impeachment, se é isso mesmo que eu já ouvi, vocês já ouviram, que eles querem fazer, eu acho que eles vão estar cometendo um crime contra a cidade, porque isso não se faz num processo democrático, né? Onde o povo me elegeu com 122 mil votos, mas eu não tenho preocupação alguma mesmo, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista pessoal, né? Eu só acho que não é por aí que se faz política. Política se faz dialogando, se faz construindo, se faz recuando quando tem que recuar, né? Acho que as pessoas precisam entender isso. Mas que bom que você levantou esse assunto para que o povo saiba qual é a verdadeira intenção por trás de quem diz que quer fazer pacto pela cidade. Porque tem vereadores lá, alguns, não são todos, de oposição, não são todos, tá? Não, nós queremos um pacto pela cidade. É a palavra que eles usam. Pacto pela cidade. Desculpa, não é. O que eles dizem nos bastidores da Câmara é que eles querem a minha cabeça. Eles querem o meu impeachment. Eu já ouvi isso um monte de vezes. Então, vamos sair do discurso de demagogia para fora e vamos dialogar de verdade. O que é possível fazer? E eu vou repetir aqui. O que é possível fazer. Aloysio, se eu tiver que sair porque eu não quis abrir mão de princípios pessoais fora do que é possível, eu saio de cabeça erguida. Não tem problema nenhum. Agora, eu já recebi propostas indecentes e indecorosas de vereadores, e aí repito, não são todos. Mas eu já recebi proposta indecente e indecorosa de vereador de oposição para fazer acordo. Eu não vim para cá para isso. Eu não vim ser prefeito para isso. Teve vereador que falou que queria ser sócio do seu governo, não teve? Teve vereador que chegou ao cúmulo de dizer que queria ser sócio da prefeitura. Teve vereador que chegou ao cúmulo, não vou aqui dar o nome para não criar celeume, não criar processo, não criar nada, mas teve vereador que chegou ao cúmulo de dizer que queria ser sócio da prefeitura. Eu tive que botar ele para fora do meu gabinete. Então assim, dentro do que é possível do diálogo da política, do entendimento político, de espaço político, tudo é válido. E eu tô aqui para entender, para dialogar, para conversar. Agora, se quiserem meu impeachment porque eu não vou fazer o que não é possível, aí fica a critério da cabeça de cada um. Eu vou seguir a minha vida porque eu tenho uma família para poder criar. Eu vou insistir pela terceira vez, desculpa, Luiz. Você participou da decisão de antecipar a eleição da mesa? Olha, essa decisão foi da seguinte forma. Fábio disse que tinha maioria. Essa decisão foi da... Desculpa, é porque é tanto assunto que a gente acaba esquecendo. Fábio disse que tinha maioria. Eu falei, quem tem maioria, vota. Se tem maioria e nós vamos ganhar, antecipa a eleição e vota. Durante o processo ali dos dias, né, eu fui vendo que não tinha maioria. Né, e aí ele disse que ele tinha maioria. Eu tô vendo que não tem maioria. Se tem maioria, vamos votar e vamos ganhar. Se tem maioria, coloca e vota. Né? Seu pai orientou o contrário. Meu pai disse que não era para poder votar. Ele falou isso mesmo, abertamente. Mas eu disse, pai, Fábio disse que tem maioria. Se tem maioria, vota. Ele falou isso minutos antes da votação. Então, assim, realmente. Viva a voz. Realmente, ele falou assim, Garotinho. Ele falou, rapaz, não precisa votar isso agora, não vota. E Fábio dizendo que tinha maioria.
Falou, se tem maioria, vota. Quem conhece a temperatura e sabe a temperatura dentro da Câmara, mais do que o prefeito, é o presidente da Câmara. E ali ele foi enganado, traído por Maicon Cruz, né, que não só assinou um papel, como foi para dentro dos gabinetes, deu a mão aos vereadores e fez uma oração em nome de Deus. Isso não sou eu que estou falando, foram os vereadores que falaram publicamente. Ele, além de ter assinado um papel... Milton Ribeiro também falava muito em nome de Deus, mas enfim. Ele assinou um papel para votar em Fábio, deu a mão aos outros 12 vereadores, fez uma oração em nome de Deus, chegou na hora, fez o contrário. Então, assim, quem vai responder depois perante ao Tribunal Divino não sou eu, não é nenhum outro, é ele, né? Enfim. Mas, assim, se deu desta forma. Fábio disse que tinha maioria, então que podia antecipar. Quem tem maioria vota. O garotinho na época orientou, pra que você vai votar isso agora? Não vota. Eu falei, olha, quem tem maioria vota. Quem sabe a temperatura é ele. Ele, infelizmente, foi traído. O que aconteceu foi... Sinceramente, desculpa, o Geraldo tá nela e tem razão, não tá cri-cri não. Mas, olha só, se sou eu... Enquanto tava Nildo e Alemão, beleza. Botou Marquinhos, não vai perder, cara. Botou Marquinhos, canta Marquinhos, tira de pauta. Beleza, mas aí, mas aí quem estava sentado lá na presidência na hora da sessão não era eu. Aí desculpa, aí é uma decisão. Rodrigo é uma águia. A decisão é ali. Seu pai, assim. E aqui, Fábio é um cara muito correto, Fábio é um cara muito decente. Eu gosto muito dele. Eu não estou criticando o Fábio. Eu gosto muito de Fábio. Marquinho houve um erro de condução. Ponto, acabou. Mas assim, vai dizer que a culpa, ele teve a culpa sozinho? Não. Ele disse que tinha maioria. Eu confiei que ele tinha maioria. Eu falei, olha, se você tem maioria, quem tem maioria vota. Talvez se eu tivesse dito não bota, isso eu não fiz, ele não teria botado, mas enfim, aconteceu, né? Eu não estou culpabilizando nem Fábio, nem você. Eu estou dizendo o seguinte, se sou eu, acho que se é Arnaldo, se é Cláudio, que conhece um pouco de... Se é Marquinhos, eu não boto. Botaria com o Alemão ou botaria com o Nildo. Não que Marquinhos seria melhor, mas porque Rodrigo não iria colocar o irmão para perder. Sim. Enfim. Bom, deixa eu tenho que virar a chave aqui do assunto para a gente falar um pouco da Caixa Econômica, que você conseguiu uma renegociação de uma dívida que nós conversávamos aqui recentemente, Arnaldo, acho que é o controlador da prefeitura, me falha o nome dele, me perdoe. Se é o controlador, é Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende, obrigado. Professor da UF. Muito bom, por sinal, e ele disse aqui, havia um montante impagável. Mas antes, deixa eu pegar uma carona nesse assunto da Câmara aí também. Pegava, não tem jeito. A Luiz falou que tem que ser conciso o bloco. Não, mas eu vou ser. Eu só dou, é a única pergunta. A Luiz falou sobre a crise que começou lá em maio de 2021. A Arnaldo falou da crise que estourou em 2022, agora com a eleição. Nesse programa aqui, Marcos Bacelar fez um comentário, vou chegar lá. Marquinhos Bacelar. E aí vem a questão dos bastidores, vem a questão de algumas conversas até com vereadores, de que o tal do muro, a Luiz até falou que se destrói ponte em alguns casos, navios e tal, e aí surge agora a questão do muro. Que o muro, para pular para o seu quintal, no sentido de apoio político, eleitoral, está mais alto do que o muro para os Bacelar. E aí Marquinhos Bacelar falou aqui no programa, que ele falou, Luiz, não só o nosso muro está baixíssimo, como eu vou estender uma esteira rolando, esteira, que ela não precisa nem subir, para quem quiser vir para o nosso grupo. O que você está fazendo para baixar esse muro? Eu acho que a gente tem que dialogar, né? Política ela é feita de diálogo, né? E existem, repetido aqui, questões que para mim são intransponíveis porque são princípios pessoais e que eu não vou abrir mão dos meus princípios pessoais para me tornar o que eu não sou, de maneira bem clara, né? Se eles usam métodos diferentes para cooptar apoios, eu vou dentro do limite do que é possível se fazer, né? Espero que todos estejam entendendo o que eu estou querendo dizer,
Porque a prefeitura tem um tamanho, o Estado tem outro tamanho. Dentro do que a prefeitura pode fazer, eu vou dentro do limite do que é possível fazer. Ponto. Eu não vou abrir mão dos meus princípios pessoais. Eu tenho 2 filhos para criar, eu sou casado, eu sou marido. Repito, se quiserem comprar a Câmara inteira, se quiserem usar métodos nada republicanos para poder ter lá a maioria para me fazer o processo de impeachment, eu vou viver a minha vida, eu não vou entrar nesse jogo. Estou aqui dizendo abertamente, podem gravar e me cobrar lá na frente. O que for possível se fazer, não tem problema, a política é feita de construção, de diálogo, de ponte. Agora, dentro do que é possível. Não adianta, gente, não adianta, porque eu não vou pagar o preço, tá, de me tornar o que eu não sou para cooptar pessoas. Eu não vou pagar o preço. Não estou aqui para isso. Então, assim, porta está aberta, diálogo está aberto, tudo que for possível fazer de maneira republicana, transparente, do normal do jogo político, né? Eu entendo tudo isso, mas tem coisa que não dá, entendeu? Então, assim, respeitando quem pensa diferente, eu acho que a política precisa entender que o momento é outro, né? O momento é outro. Bom, a Caixa Econômica acho que vai ter que dar uma pegada para o próximo bloco. E aí, só para a gente realmente saber como é que foi essa negociação por conta dessa dívida. Peço licença, Vladimir, rapidinho, então, para a gente fazer esse rápido intervalo necessário e voltamos em instantes aqui com o Folha no Ar ao vivo. Hoje mais longo um pouco, também os nossos ouvintes que acompanham e estão aqui acompanhando pelo Face, continue ligado, tem mais um bloco aí para a gente falar sobre política ainda, candidaturas, uma projeção às urnas já já. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. Mantenha o seu cartão em dia.